paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Hoje nós vamos estrear um quadro novo, um quadro que a gente vai fazer uma rápida reflexão sobre as lições da EBD. Eu tô com hoje a lição da Betel, da revista da Betel, mas fica tranquilo que eu também farei da CPAD. Esta lição, esse vídeo, será um vídeo que eu vou tentar não me alongar muito. É um vídeo um vídeo mais curto para você que está procurando no YouTube, vídeos mais resumidos sobre lição, você professor, só para introduzir. Você está no canal certo, você está no vídeo certo. Esse vídeo eu vou tentar evitar ser longo, ok? O jogo que está passando ali atrás, os irmãos não reparem, é porque o aplicativo que eu estou usando para editar este vídeo, ele não suporta muito imagem, é um aplicativo bem de baixo escalão mesmo. Aí eu tive que colocar esse vídeo de fundo, ou senão seria uma tela preta, Aí tela preta eu acho que seria pior do que o vídeo de um jogo. Então eu coloquei um jogo bem nada a ver mesmo, um jogo que tem nada de errado, é só carros jogando futebol. Então se os irmãos puderem não prestar atenção muito no jogo, mas na minha voz mesmo, e se eu precisar de colocar alguma imagem, fica tranquilo para ilustrar. Fica tranquilo que eu colocarei esta imagem. Amém, irmãos? Então, vamos começar a lição número 2, que é o profeta e seu desafio no cumprimento da missão. Lembrando que esta lição, esta revista, esse trimestre, vamos estudar sobre Ezequiel, sobre o livro de Ezequiel, um profeta maior. Amém, irmãos? Então, vamos começar. Lembrando, para poupar tempo, eu não irei ficar lendo a revista, tá bom? Eu estou planejando essa lição, eu vi que não vai dar tempo, pois vou lançar esse vídeo muito tarde. Porém, na próxima lição eu vou querer lançar 2 tipos de vídeo. Quais são os 2 tipos de vídeo? Esse daqui, mais resumido. Esse vai ser o mais longo porque o meu que estou gastando acho que 3 minutos de vídeo só para explicar como é que vai funcionar o método. Mas a minha meta é bater no máximo 10 minutos de vídeo, no máximo. Como eu disse antes, para introduzir você ao assunto. Antes de você procurar outro vídeo, você está procurando só um norte. Talvez não está procurando um vídeo de 1 hora dos caras falando, não. Você está procurando só um norte mesmo. Então, só para introduzir você no assunto mesmo, tem esses vídeos aqui. E para poupar tempo, eu não vou ler revista. Já li a revista todinha, tranquilamente. Eu vou falar o que está na revista, só eu não vou ler ela, tá bom? Nesse tipo de vídeo eu não vou ler, só vou comentar e dar sugestão como é que você pode dar aula. Pois eu sou professor da minha igreja e de vez em quando eu dou aulas em outras igrejas também de EBD, tranquilamente. Eu dou aula tanto para Betel, que eu estou segurando na minha mão agora, tanto para CPAD. Então, se trabalhar com as 2 revistas, tudo bem. E posteriormente, eu quero adicionar a revista dos jovens, porque conteúdo para a revista de adultos tem até que farto. Mas se você for procurar a revista dos jovens, seja CPAD, Betel, não tem tanto. Pode ter bastante, mas não tem tanto como o de adulto, as revistas de adulto. Então, eu acho que sem mais delongas, vamos começar a lição. Vamos começar a introdução, coisa e tal. Beleza, uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, e é uma coisa que eu vou recomendar para vocês também, é o seguinte: sempre começa a ler algum livro, ou ouvir alguma música, sempre você comece pelo quê? Pelo título. Por quê? Caso que se você ler o título, você sabe o que a revista quer te passar, você sabe o que a música quer te passar, você lendo o título, você sabe muito bem, e você vai compreender melhor o que o comentarista está dizendo. A não ser que o livro seja ruim, ou sei lá, ou alguma estratégia, o título falar de, sei lá, Neymar, e o T está falando de LeBron James, de Fórmula 1, uma coisa nada a ver com a outra. A não ser que isso seja ruim ou a estratégia do autor, geralmente não. Geralmente o título é condizente com o texto. Então,
qual é a lição número 2? O profeta e os seus desafios no cumprimento da missão. Então, vai estar falando basicamente do cargo de profeta. Você estudou na primeira lição, que foi domingo passado, dia 2 de janeiro, sobre o profeta Ezequiel. Não sei muito bem como é que foi dado na sua igreja, mas em poucas palavras, ser profeta ia muito mais além do que apenas profetizar. Se profetizar já era difícil. Você deve aprender que nem sempre profetizava coisas boas, mas a maior das vezes era coisas ruins, como por exemplo, quando um profeta chegava no povo, o povo sempre perguntava: é de paz a sua vinda? Então, ou seja, você vai vir falar coisas boas ou você vai aqui martelar a gente mais uma vez? Então você já deve ter aprendido isso semana passada, né, com o seu professor. Uma coisa interessante também, que ser profeta vai muito mais além de profetizar, era você ser Deus, ser representante de Deus aqui na terra. Então, ou seja, tudo que Deus sente, você também tem que sentir. Como por exemplo, o profeta Isaías teve que comer fezes. Por que teve que comer fezes? Por causa que para representar que a adoração que o povo de Israel fazia a Deus estava vindo como um gosto de fezes. Então, olha só que coisa pesada, né? Então, seja, os profetas tinham que representar Deus aqui na terra. Então, eles passavam de desafios como este, de sentir a angústia, sentir a ira de Deus em cima deles. Passava pelo desafio que nem sempre o povo iria aceitar o que eles estavam falando, pois era dura as palavras dos profetas, geralmente. E o povo estava passando por uma crise. No contexto histórico da Babilônia, de Israel, qual era a crise que o povo estava passando? O povo estava lá na Babilônia, do cativeiro, né? Talvez você conhece o cantor Sérgio Lopes, que fez o hino Lamento de Israel, né? Então, fala justamente sobre isso. Então, o povo estava lá no cativeiro. Você provavelmente aprendeu na sua primeira aula que a invasão da Babilônia teve 3 fases. Rapidamente, só para resumir, 3 fases. A primeira fase pegou apenas o rei, que no caso era o rei Jeoaquim, e seus nobres. Pegou aí que Daniel e os seus colegas, seus amigos foram levar para a Babilônia, porque só foi as pessoas nobres e os mais inteligentes, e o rei também. E a segunda fase, o que aconteceu? Aconteceu que ele colocou um rei vassalo, um rei fantoche, né, que a gente chama na história de estado fantoche. Você sabe o que é fantoche, né? É um bonequinho que pensa que tem vida própria, mas na verdade está sendo controlado por uma pessoa. Então é basicamente isso, um estado fantoche. Era o Zedequias, era o rei, mas quem mandava mesmo era Nabucodonosor, que era o rei dele. Então Israel era um estado vassalo, um estado fantoche. Então por isso que tem essa confusão que eu mesmo tinha quando fui estudar. Olha, não era o rei Joaquim, agora é o rei Zedequias. Então, dúvida explicada. O rei Joaquim era o rei, foi tirado do poder e colocou Zedequias como um rei fantoche ali. Beleza? Muito simples, né? Então, aí na segunda invasão, levou 10 mil homens e levou também alguns levitas. E foi daí que Ezequiel foi, porque Ezequiel ele era um levita. Então daí que Ezequiel foi, levou 10 mil homens para trabalhar na Babilônia. E, a título de curiosidade, a terceira invasão foi quando o rei Zedequias tentou se rebelar contra a Babilônia. Nabucodonosor não gostou disso e mandou destruir Israel. Mas essa parte vocês vão estudar mais pra frente, né? Eu vi aqui na lição de vocês aqui, vocês vão estudar mais pra frente sobre isso. Então aqui, entendendo o contexto histórico do profeta Ezequiel, entendendo a missão do profeta. E mais pra frente, vai ter um questionamento que você pode fazer com seus alunos e dar um debate, no mínimo, interessante. Beleza, na introdução, falará basicamente o que eu falei, que nem sempre o profeta ele tinha a missão de agradar o povo, mas sim falar o que eles precisavam ouvir. Na introdução você já deu uma breve introdução. E o tópico 1.
o profeta no exílio. Aí vai contar basicamente aquela história que acabei de contar para os irmãos. Aí tem o tópico 1 e o subtópico 1, que é Ezequiel ficou antônito por 7 dias. Vai falar basicamente das visões que Ezequiel teve. Vamos lá. Essas visões de Ezequiel está escrito em Ezequiel 1. E você pode ler do versículo 5 até o versículo 15. 10 versículos. Eu não vou ler todos eles aqui não, por motivo que, poupar tempo. Mas você faça essa leitura em casa. Eu só vou falar os 4 animais que eram anjos, e esses 4 anjos que pareciam com animais. Aí vocês me digam se vocês vissem uma coisa dessa, se vocês ficassem atônitos ou não. E esses anjos, eles tinham 4 asas, 4 cabeças, tinham rosto de animais como bezerro, leão e águia, e um rosto de homem, semelhantemente como lá no livro de Apocalipse, capítulo número 5. Então, há uma discussão teológica se realmente os anjos eles eram assim, de fato, no sentido literal, ou se é uma linguagem figurada, ou se é apenas Ezequiel tentando ser figurado. Uma terceira teoria é que os anjos eles eram muito diferentes disso. Porém, Ezequiel não tinha palavras certas para descrever. Então, descreveu aquilo que ele achava mais semelhante possível. Então, ou seja, viu uma coisa bizarra no anjo e falou, parece 4 asas. Via, sei lá o que, parece um rosto de leão. Então, ou seja, há um debate teológico para ver esse negócio. Para ver essa situação. Claro, existe mais vertentes? Sim, lógico, existe mais vertentes, mas as 3 principais vertentes essa. Era literal o que ele viu, esses anjos aí, essas coisas horrendas, entre aspas. 2, era figurado, isso quer dizer personalidade que os anjos tinham, coisa e tal. Eles baseiam muito porque os anjos eles não viam o rosto de Deus, para sinal de reverência, coisa e tal. Então é tudo uma linguagem figurada. E a opção 3 é o seguinte, é que Ezequiel era umas coisas tipo tão sobrenatural, quer dizer que eu não tinha palavras para descrever. E ele só associou. Aí você professor, escolhe o que é condizente com sua teologia, com o que você pensa de vida, coisa e tal. Eu particularmente acredito mais na terceira opção. Particularmente. Mas aqui quem vai dar aula o professor, é você, e você escolhe a opção que condiz melhor com sua base teológica. Beleza, então? Vivendo com os cativos, nada muito a comentar, só vai citar o seguinte, que ele foi lá para trabalhar. Por ser ele um levita, ou seja, um sacerdote, etc., então, provavelmente a Babilônia chamou ele não para trabalhar braçal, mas sim ser um sacerdote, só que dos outros deuses e também do Deus de Israel, pois a Babilônia tinha esse negócio, adora seus deuses, que a gente meio que não vai querer interferir. É claro que tanto Nabucodonosor, Beltesazar, aí depois o rei Dário vai meio que quebrar essa lei deles. Lembrando que Dário não é Babilônia, é Império Persa, tá? Só deixar claro. Mas isso aí é exceção. Mas para a maioria da população só adora os seus deuses, beleza? Que a gente não quer problema com isso. A maioria dos casos é isso. Então provavelmente chamou Ezequiel para ser um sacerdote, pois eles meio que estudaram, viram uma história lá dos judeus que sacerdote era muito importante para ele e para os deuses deles, ok? Então, e o último subtópico aqui, tô falando aqui, é rapidinho. Esse vai ser o maior vídeo da nossa série, provavelmente, porque
eu fiquei uns 4, 5 minutos só explicando como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Então fica tranquilo, esse é o maior vídeo da nossa série, beleza? Da restos vai ser de 10 a 13 minutos normal. Ou seja, esteve no meio deles um profeta de Deus. Então, ou seja, isso mostra o como Deus ele não desampara o povo. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi destruída. Não sabemos, desde essa época, não sabemos aonde está a Arca da Aliança. Os etíopes vão dizer que a Arca da Aliança está lá em Sabá, né, a capital da Etiópia. Mas enfim, não dá, enfim, eu não acredito nisso. Mas o importante é, nós não sabemos aonde está a Arca da Aliança. Então, ou seja, o símbolo de Deus se perdeu, porque antigamente a Arca da Aliança representava Deus. Mas Deus não podia deixar seu povo desamparado. O povo estava na Babilônia, ele saiu de Israel, mas Deus não saiu deles. Então, para não deixar o povo desamparado, ele levou o que? A segunda coisa que representa Deus na terra. E o que é? O profeta. Então Deus deixou um profeta para representar ele no meio do povo. Para não deixar o povo órfão, o povo carente de Deus. Que o povo poderia saber que Deus estava com eles por toda essa dificuldade. Isso você pode até aplicar para os irmãos. Podemos uma linda metáfora, uma linda analogia sobre isso. Sobre que por mais que a gente passe dificuldades, por mais que a gente pareça que está num cativeiro, que está sem Deus, sem nada, Deus nunca nos deixa órfãos. Deus sempre vai mandar algo para, né? O Espírito dele sempre está conosco. Hoje em dia a gente não precisa mais, agora um copo representa Deus, uma cruz representa Deus entre nós. Não. Hoje em dia a gente vive da fé, a gente vive do Espírito, como está escrito lá em 2 Coríntios. A gente vive da fé. Então a gente não precisa mais de um símbolo, mas isso pode aplicar aqui, só lembrar que o Espírito Santo está conosco. 2. Como lidar com sentimentos e emoções? Vamos lá. Com que emoção que Ezequiel estava lidando naquele momento? Estava lidando numa emoção de revolta. Os judeus estavam bem tristes, bem revoltados, porque eles estavam bem longe na sua terra, à mercê da bondade de um povo estranho que tinha nada com eles, poderia matar eles. A gente sabe muito bem que isso foi um castigo que Deus deu para Israel por ser muito idólatras. Mas, enfim. Então você pode falar sobre isso, sobre um sentimento que os judeus estavam de revolta, muito tristes, muito com medo do que eles iam receber, o que eles iam receber da Babilônia. Então beleza, você pode falar sobre isso no subtópico 1 do tópico 2. Você pode, qual é? O confronto com a verdade. Então vai basicamente falar o seguinte, que desde Caim, coisa e tal, o ser humano tem dificuldade de lidar com seus confrontos, com seus pecados, né? Aí, por exemplo, é só você ver a história dos reis. Os reis, eles tinham tudo o que eles bem poderiam ter. Eles poderiam ter glória, fama, dinheiro, poderiam ter tudo. A única coisa era adorar a Deus e incentivar a adoração a Deus em Israel. A única coisa. Então, seria o que você e eu fazemos, ou deveria fazer, todos os dias os reis, eles tinham que fazer, eles seriam bem recompensados com riqueza, dinheiro e terra. Ou seja, o rei Davi, ele o diga com isso, né? Eu sei que Davi pecou, mas ele foi um homem bem justo, o rei Davi o que o diga. Mas os reis, muitos deles foram para o caminho errado, adorar outros deuses. Entendeu? Então por isso que, por conta disso, por conta desse pecado de adoração, tá certo que a culpa é do povo, o povo que adorou outros deuses. Como por exemplo, por mais que reis justos, como Ezequias tentasse restaurar a adoração ao Senhor em Israel, muitos negavam isso daí, infelizmente. Muitos negavam a adoração ao Deus vivo. Então, ou seja, por mais que o povo adorasse outros deuses, o rei tinha grande culpa nisso. O rei, ele tinha grande culpa por não dar um exemplo. Então, ou seja, a esperança por um fio. A esperança é a última que morre, né? Como diria o dito popular.
Então, ou seja, eles tinham a esperança que eles um dia iriam voltar para as terras de Israel. Então eles tinham essa esperança de um dia voltar a adorar os deuses deles. E aí ele voltou depois de 70 anos. Depois de 70 anos acabou o castigo pelo rei Ciro, né? Mas essa história é mais pra frente. A advertência de Deus ao profeta. Qual seria essa advertência? A advertência ao profeta foi basicamente o profeta Ezequiel não poderia falar aquilo que não vinha de Deus. Até você fala, isso é meio óbvio. Isso é um poder meio óbvio, mas é no sentido tipo, ele não poderia dar um sermão, não poderia pregar, fazer um esboço só dele. Ele só poderia profetizar, porque o povo não iria ouvir se não fosse de Deus. E quando Deus fala, é algo raro. A teofania era algo raro. E quando esse é algo raro, as pessoas vão dar mais ouvido para dar mais atenção. Quando deixa de ser algo sobrenatural, vira algo comum. E virava algo meio que comum. Aí por isso que Deus falou, olha, só fala o que eu disser, para o que o sobrenatural não vire natural. Bom, para finalizar, um debate interessante que você pode promover com seus alunos é o seguinte: uma das leis para você ser profeta é você profetizar dentro de Israel. E Ezequiel não profetizou dentro de Israel. Daniel profetizou fora. Então Ezequiel poderia ser considerado profeta ou não? Você é debater. A resposta é o seguinte: que nós cristãos acreditamos que a lei máxima para ser profeta é ser chamado por Deus. Você fala, mas não é o profeta que tem que chamar por Deus? Não, nem todo profeta é chamado por Deus. Nem todo profeta. Muitos deles não foram chamados por Deus. Existe isso, tá, irmão? Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre profetas, porque nesse vídeo não dá, porque eu já tomei tempo demais. Então, irmãos, uma boa aula para vocês. Que vocês possam ter aprendido. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais longo do que eu prometi, mas vai ser só esse, tá bom? Então, boa aula para vocês, que vocês possam conseguir atingir os seus alunos. E até mais, até o próximo vídeo e a paz do Senhor.